Olá pessoal, tudo bem? E aí, quer aprender a determinar a equação de um plano, seja cartesiana, seja paramétrica, a partir de 3 pontos apenas? Então fica comigo até o final dessa aula, que nós vamos ver como determinar todas essas equações a partir de 3 pontos no espaço que estão num plano. Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, antes de iniciar, quero dizer que a gente vai fazer aqui uma sequência de vídeos, né, em que vamos ver pelo menos 3 situações em que a gente consegue determinar a equação de um plano. A primeira é esse vídeo, né, em que a gente tem 3 pontos não colineares, e aí depois a gente vai ver outras 2 situações. Então, se você não quer perder e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, pois assim que postar, você vai ver os próximos vídeos, tá bom? Então vamos aqui, né, para o nosso vídeo de hoje. Então, um plano determinado por 3 pontos não colineares, tá? Como assim, professor, não colineares? Que não estão sobre uma mesma reta suporte. Então, você pode imaginar que você tem uma situação assim, ó. Você tem um ponto P1 aqui, um ponto P2 aqui e um ponto P3 aqui. E aí, o que é que acontece? Quando eu tenho 3 pontos que não estão alinhados, eu consigo formar aqui, ó, 2 vetores, que é o P1, P3 e o P1, P2. De modo que esses vetores eles vão ser LI, né, linearmente independentes. E aí, 2 vetores que são LI, eles vão gerar, né, um espaço que é o R2. E o R2 nada mais é do que um plano, tá certo? Então, se a gente tem aqui, né, 2 vetores que são LI, e aí, claro, a gente tem que saber onde é que o plano está, por isso que é importante a gente saber um ponto do plano, né? E aí, no caso, até a gente tem 3, mas o essencial é isso, a gente ter 2 vetores e um ponto, né? E com 3 pontos eu consigo construir isso, tá certo? Beleza, e agora, professor, como é que a gente procede? A gente procede da seguinte maneira, eu quero saber como é que eu determino um ponto P qualquer que esteja dentro desse plano. E aí, olha o que é que acontece, né? Bem, eu gero esse vetor aqui, P1P. Bem, se esse ponto aqui ele está no plano gerado, né, por esses 2 vetores aqui, então obrigatoriamente esses 3 vetores aqui, né, P1, P2, P1P e P1, P3, eles têm que ser LD, né, eles são coplanares, eles estão no mesmo plano. Então, como eles estão no mesmo plano, eu posso escrever um com combinação linear do outro, tá certo? Então, aqui eu já coloquei as notações desses pontos só para fixar. E esse ponto P, como é um ponto qualquer, eu vou colocar ele de coordenadas x, y e z, tá? Só para fixar a notação. Mas, enfim, o que é que a gente constatou aqui, né? Que para que a gente tenha que isso aqui esteja num plano, temos que os vetores P1P, P1, P2 e P1, P3 são LD. E o que quer dizer isso? Isto é, existem reais P e Q, tais que a gente tem que P1P é igual a Pzinho que multiplica P1, P2 mais Q que multiplica P1, P3. Tá certo? Então, ó, observe também outra coisa. Tudo que a gente estudou na unidade 1, né, do curso de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, vai ser essencial agora para a gente fazer o estudo da parte da geometria analítica, tá certo? Então,
Se você tem alguma dúvida em alguma parte, né, você pode voltar em algum vídeo aí da playlist, mas é fundamental que você tenha esses conhecimentos aí. Então, beleza. Então a gente chegou aqui, ó, nessa equação. Inclusive, né, a gente pode fazer o seguinte. Lembra que para determinar esse vetor aqui, a gente pode colocar ele da seguinte maneira, né? Ó, P menos P1. Né? E aí esse menos P1, ó, eu posso passar para o segundo membro. Quando eu passar, ele vai positivo. Né? Então, P igual a P1 mais P que multiplica P1, P2, mais Q que multiplica P1, P3. Tá? Lembrando que isso aqui é uma identificação que a gente faz, né, do ponto P com o vetor OP e aqui com o vetor OP1. Esse O é a origem, tá certo? Por quê? Porque a gente viu, quando a gente considera a base canônica, né, as coordenadas de um ponto, elas se confundem com as coordenadas de um vetor, beleza? Pronto. Então, analisando dessa maneira, o que a gente acabou de encontrar aqui foi a equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano é dada dessa maneira. E se a gente quer encontrar as coordenadas dessa equação vetorial, né, basta a gente determinar aqui esses vetores aqui. Então vamos fazer essa continha aqui ao lado. Ó. Vamos determinar quem são esses vetores. Ó, então a gente tem que o P1, P2, né, a gente já aprendeu isso aqui é quem? É P2 menos P1. Então vai ficar ó, x2 menos x1, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tá? Pronto, a mesma coisa agora eu vou fazer com P1, P3, tá? Que é P3 menos P1. Então já vamos colocar aqui direto. Vai ficar ó, x3 menos x1, y3 menos y1 e z3 menos z1. Pronto. Então esse é o vetor P1, P3, tá? E claro, se você já quisesse colocar ali também, né, vamos fazer aqui quem é o vetor P1P. Vai ser x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Pronto, vamos pegar tudo isso e jogar aqui na nossa equação vetorial do plano. Aí olha só, a gente vai ficar com o seguinte aqui, ó, desse lado aqui, né, vai ficar x, y e z igual P1 é x1, y1, z1. E aqui vai aparecer P que multiplica. Quem é o vetor P1, P2? Bem, a gente calculou aqui. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Mais Q que multiplica o vetor P1, P3. Né? Então, x3 menos x1, y3 menos y1, z3 menos z1. Pronto. E agora, professor, o que é que a gente faz? Bem, essa aqui seria a equação vetorial em coordenadas, tá? Mas agora a gente quer encontrar as equações paramétricas. Aí agora fica simples, basta a gente igualar ó, as primeiras coordenadas, as segundas e as terceiras. Ou seja, eu vou pegar, ó, daí a gente tira o seguinte, ó, x, que é a primeira coordenada, é igual a x1 mais p que multiplica x2 menos x1 mais q que multiplica x3 menos x1. E aí a mesma coisa, agora eu faço com a segunda coordenada, né? O y igual a y1 mais p que multiplica y2 menos y1 mais q que multiplica y3 menos y1. E aí, finalmente, né? Z igual a Z1 mais P que multiplica Z2 menos Z1 mais Q que multiplica
Z3 menos Z1. Pronto. Então, essas aqui são as chamadas equações paramétricas do plano. Beleza? Aí você pode estar pensando, nossa, professor, eu vou ter que ficar decorando isso aí. Complicado, né? Decorar isso aí. Não, não precisa. Ó. Por quê? Porque você já tem o conhecimento, né, do cálculo de vetores que a gente viu na unidade 1. Então, a única situação que você tem que gravar, ó, é essa daqui. Se você tem 3 pontos, você gera esses 2 vetores, pega um ponto P qualquer que está no plano, obrigatoriamente esse vetor ele tem que ser escrito como combinação linear dos outros 2. Pronto, é isso que dá origem às nossas equações paramétricas do plano, tá certo? Então, nada de estar decorando formas, tudo, tá bom? Então, entenda, eu sempre, né, prezo muito por isso. Entenda como é que a gente chega lá, que você não vai precisar gastar HD com formas, tá certo? Bem, nós vamos ver ainda como a gente determina a equação cartesiana. Vamos ver agora como é que a gente faz. Então, para a gente determinar a equação cartesiana do plano, a gente vai ter que lembrar o que a gente viu lá no produto misto. Por quê? Lembra, para fazer essa primeira parte aqui, né, da equação vetorial do plano e das equações paramétricas, a gente usou o fato de que esses 3 vetores aqui sendo LD, um pode ser escrito como combinação linear dos outros 2. Mas a gente também aprendeu uma outra caracterização de quando 3 vetores vão ser LD, que é justamente o quê? O produto misto entre eles é igual a 0. E é a partir disso que a gente vai ter a nossa equação cartesiana, tá certo? Então, ó, como esses vetores, como P1P, P1P2 e P1P3 são LD, temos o seguinte, né, que o produto misto entre eles, P1P, P1P2, P1P3, isso aqui é igual a 0. Né? É uma equivalência isso aqui. A gente provou. Se você não viu, né, também vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Você pode rever lá essa demonstração. Pronto, e a gente também aprendeu como calcular o produto misto. Basta a gente fazer um determinante, né, em que ele é formado justamente pelas coordenadas dos vetores. Né? A primeira linha é a coordenada do vetor P1P, né, que a gente achou aqui, ó, x menos x1, y menos y1, z menos z1. Agora as coordenadas do P1, P2. Então, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. E as coordenadas do P1, P3, que é x3 menos x1, y3 menos y1, z3 menos z1. Tá? Então, isso aqui é igual a 0. Agora, pessoal, é simplesmente calcular esse determinante, tá? Você calcula, como eu sempre falei, né, do jeito que você se sente mais confortável. Aí você já está pensando, ixi, Maria, o professor Adriano vai fazer essa conta aí, nesse restinho de quadro, não é possível não. Não é possível mesmo não, tá? Não vou fazer aqui não, mas o que vocês vão fazer é calcular esse determinante. Nas notas de aula, eu fiz lá todos os passos, né, vocês podem conferir, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Então tem esse cálculo desse determinante, algumas constantes você vai dando nome, em que no final a gente vai chegar justamente, né, que isso aqui implica na equação, que é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá certo? E essa aqui é a nossa, justamente, a equação cartesiana do plano, onde A, B, C e D são constantes. Tá bom, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente vai determinar a equação
cartesiana do plano. Basta a gente determinar, né, esses vetores aqui e calcular o determinante deles igualando a zero. Tá com alguma dúvida ainda como é que faz isso? Calma, vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício em que a gente vai encontrar a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação cartesiana do plano. Então, nesse exercício aqui, né, a gente quer obter as equações paramétricas e cartesiana do plano π, que contém os pontos P1, P2 e P3. Né? E, além disso, depois, né, verificar se esses pontos A e B pertencem a esse plano e, por fim, encontrar um ponto C, né, diferente de todos esses que estejam no plano. Como é que a gente pode fazer isso? Beleza? Então, ó, lembra que eu falei? É só você pegar a situação que a gente falou já, né? Ó, eu tenho 3 pontos, então eu vou desenhar aqui, ó, P1, P2, P3, tá? Eu vou ter que gerar, ó, os vetores aqui, o P1, P2, P1, P3. E aí eu pego um ponto genérico, um ponto P qualquer que está no plano de coordenadas x, y e z e gero o vetor P1, P. Tá? Pronto. A partir disso, ó, eu tenho 3 vetores que estão no mesmo plano. Então eles são LD, eu posso escrever, né, P1, P como combinação linear de P1 e P3. Tá certo? Então, existem P e Q pertencentes aos reais, tais que P1P é igual a P que multiplica P1, P2, mais Q que multiplica P1, P3. Tá certo? Então, o que é que a gente precisa apenas fazer aqui? Determinar esses vetores aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui quem é P1, P. Ou seja, a gente vai pegar as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto P1. Aí lembra que eu falei para vocês, já alertei isso várias vezes durante aqui o nosso curso. Toma muito cuidado nessa hora, porque é nessa hora que acontece a maior parte dos erros, tá bom? Então, faz com cuidado esses vetores para não cometer nenhum erro de sinal. Olha só. Então vai ficar P, né, que é x, menos 1. Menos com menos, mais, né? Então, você pode até usar um parênteses aqui se você não quiser fazer direto. Aí, como eu já falei, parênteses é de graça. Então, fica a seu critério. Se você acha que consegue fazer direto, também pode fazer. Mas, por favor, toma cuidado para não errar isso, porque, como eu já falei, são 95% dos erros acontecem nessa hora aqui. Beleza? Então, vamos lá. Segundo, ó, vou pegar ó, y menos 1. Terceira coordenada, z menos 2. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar z mais 2. Então, determinamos aqui o vetor P1P. Agora, vamos determinar P1, P2. Novamente, né? Eu vou pegar P2 menos P1. Então, vai ficar ó, 1 menos 1. Tá? Vou colocar 1. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Para a gente não errar o sinal. O importante é não errar, tá? Então, agora, ó, 2 menos 1 e 1 menos 2. Então, 1 menos 2. Tá? Pronto. Então, isso aqui vai ficar igual, ó. Menos com menos dá mais. Então, 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Menos com menos mais, 2. 2 mais 1, 3. Pronto, achamos mais um vetor. E o último que a gente precisa é o P1, P3, que é igual, agora novamente, ó, vou pegar as coordenadas do P3 menos a do P1. Então vai ficar ó, 1 menos 1, 1 menos 1, 4 menos 1 e
3 menos menos 2. Então, 3 menos menos 2. Então, fazendo aqui, ó, menos com menos mais. 1 mais 1, 2. 4 menos 1, 3. Menos com menos mais. 2 mais 3, 5. Pronto. Encontrados esses vetores, para a gente achar a equação paramétrica, basta a gente substituir aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, né? Ó. Então, esse primeiro vetor aqui é o x mais 1, y menos 1, z mais 2, igual a P que multiplica P1, P2, que é 2, 1, 3, mais Q que multiplica P1, P3, que é 2, 3, 5. Pronto, agora basta a gente igualar a primeira coordenada, né, aqui com as primeiras coordenadas de lá, segunda com as segundas, terceira com as terceiras. Então vai ficar, ó. E aí, ó, se você já quiser passar, né, ó, essa constante que está aqui para o segundo membro, também já pode fazer, né, porque você já adianta aqui, evita uma linha a menos, né? Eu vou fazer isso por questão de espaço, né? Meu sonho é ter um quadro grande, mas um dia a gente chega lá. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, x igual, ó, quando eu passar para o outro membro vai menos 1, tá certo? E aqui vai ficar, ó, mais 2p mais 2q. Agora segundo, ó, y, aí de novo, ó, esse menos 1 eu vou passar para o segundo membro, ele vai mais 1, né? Então igual a 1, aí p vezes 1, então mais p, mais q vezes 3, que é 3q. E a coordenada z, né? Vou colocar aqui z, ó, passa esse 2 para o segundo membro, ele vai negativo. Então, menos 2. Mais p vezes 3 dá 3p. E 5 vezes q dá 5q. Pronto. Então, aqui a gente determinou as equações paramétricas. Tá joia? Professor, e agora o que é que falta? Bem, agora falta a gente determinar a equação cartesiana. E aí lembra, a equação cartesiana vem do produto misto. Então eu vou pegar as coordenadas desses vetores aqui e vou pegar o produto misto igual a zero. Tá certo? Então vou apagar aqui para a gente poder fazer. Bem, então para a gente determinar a equação cartesiana, né, a gente pega o produto misto igual a zero. E aí eu já coloquei aqui no determinante, né, o produto misto. Basta a gente fazer esse determinante aqui. Então tá a primeira linha, que é o primeiro vetor, segunda linha, que é o segundo vetor, e a terceira linha aqui, o terceiro vetor. Tá certo? Então olha só, aí você aqui, né, isso aqui igual a zero, a gente vou colocar aqui, ó, igual a zero. Você resolve o determinante da forma que você se sentir mais confortável, né? Pode subir o 2 para cá, descer o x mais 1, né, aqui sobe o 5, desce o z mais 2, ou repete as duas primeiras colunas, né, e faz diagonais principais menos as secundárias, tá certo? Mas, como vocês já perceberam, eu gosto muito de usar, né, o método de Laplace. Então, eu vou estender aqui, ó, na primeira linha. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x mais 1 que multiplica. Aí lembra, ó, se você já está habituado, né, quando a gente expande aqui na primeira linha, sempre esse aqui é positivo, negativo, positivo, né? Porque aqui vai ficar, nesse aqui é o A1, então a potência fica par. Aqui é o A12, a potência do menos 1 fica ímpar, por isso que fica negativo. E aqui fica o A13, então dá 4, potência par, novamente menos 1 elevado à potência par dá positivo, né? Porque aqui ia ficar menos 1 elevado a 1 mais 1. Beleza? Então, já vou economizar isso aí, vou escrever já o determinante, ó, tirando a linha e a coluna que ele está. Então, vai sobrar 1, 3, 3, 5. 1, 3, 3, 5. Menos, e aí esse menos eu posso simplesmente trocar a posição aqui, mas eu vou colocar menos y menos 1 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então, vai ficar 2, 3, 2, 5. Tá?
mais z mais 2 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Tá? Pronto. Agora basta a gente fazer essa conta aí, vou trazer para cá, né? Então, na verdade, a gente tem que 0 é igual, vai ficar x mais 1, que multiplica 1 vezes 5, dá 5, menos 3 vezes 3, que é 9. Tá? Menos y menos 1, que multiplica 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes 3, 6. Tá? Mais z mais 2, que multiplica 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 1, 2. Então, desse lado de cá, ó, a gente vai ficar com menos 4, né? Ó, menos 4. Aí, menos 4 vezes x, menos 4x, né? Isso aqui é igual a 0. E menos 4 vezes 1, menos 4. Aqui é a mesma coisa. Ó. Agora a gente vai ficar com 4 positivo. Só que tem esse menos fora. Então, posso jogar para cá, fica menos 4 também. Então, menos 4 vezes y, menos 4y. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Tá? Agora, z vezes 2, perdão, aqui vai ficar 6 menos 4, 6 menos 2, 4 também, né? Então, 4 vezes z mais 4z e 4 vezes 2, 8. Pronto. Então, aqui é só uma questão de agora, né? A gente tem aqui, ó, menos 4, um 4 positivo, vai cancelar. Então, o que a gente pode fazer ainda, ó, como tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, e aqui é 8, que é divisível por 4, eu posso dividir toda a equação por menos 4, por exemplo. Então, fazendo isso, a gente vai ficar ó, com x mais y menos z, e aí 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, menos 2. Igual a 0. Lembra que a gente está dividindo por menos 4. Tá certo? Então, essa é a equação cartesiana aí do plano. Beleza? Tranquilo, né? Só tomar cuidado no determinante. Bem, para finalizar o exercício, ele pede para verificar se os pontos A e B estão no plano. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar aqui as coordenadas, né? Porque é x, y e z, e jogar aqui diretamente na equação cartesiana. Se isso aqui for satisfeito, né? Quando você substituir 10 igual a 0, o ponto vai estar no plano. Se não atender a equação, é porque o ponto não está no plano, tá? Então vamos fazer aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Então vou colocar, ó, menos 1, que é o x, ó, mais 3, aí menos z, só que z aqui é 0, então eu não coloco, menos 2. De fato, né, ó, menos 1 com menos 2 dá menos 3, mais 3, isso aqui é igual a 0. Então quer dizer que o ponto A, ele pertence ao plano π. Tá bom? Agora vamos ver o ponto B. Bem, o ponto B ele tem coordenadas 1, 1 e menos 2. Então, quando eu jogar lá, vai ficar 1 mais 1. Aí, cuidado, ó, não é menos 2? Então, menos menos 2. Menos menos 2. E o menos 2 aqui da equação. Tá? Então, esse aqui vai ficar 2 menos com menos mais, menos 2. Bem, esse simplifica com esse, sobra igual a 2, que é diferente de 0. Ou seja, a gente tem que o ponto B, ele não pertence ao nosso plano π. Tá bom? Professor, eu poderia ter usado as equações paramétricas para isso? Poderia, sem nenhum problema. Você ia substituir aqui o valor de x, y e z. A questão é o seguinte, que se o ponto fizer parte, né, se o ponto estiver no plano, você vai encontrar uma única solução para P e Q. Agora, se o ponto não fizer parte, você vai chegar numa contradição.
acaba que vai lhe dar um pouquinho mais de trabalho. Então, se você puder, nessa hora de verificar que um ponto está ou não, né, sempre dê preferência pela equação cartesiana, tá bom? Agora, o exercício também pediu para a gente encontrar um outro ponto C, né, diferente de todos esses aí que estejam no plano. E como é que a gente faz para fazer isso? Por isso que eu deixei aqui também as equações paramétricas, tá bom? Vou só apagar aqui. Então, para determinar esse ponto, né, a gente pode usar as equações paramétricas, basta a gente atribuir valores quaisquer para P e Q, tá? Então, eu vou atribuir aqui valores para P e Q, de modo que apareça algum ponto diferente. Observe que eu não posso usar o 0, 0, né, para P e Q, porque vai dar o 1, 1 menos 2, que é justamente o ponto P1, tá certo? Então, você tem que chutar aqui outros valores para achar valores diferentes. Mas aí você também pode usar a equação cartesiana. E aí o que é que acontece? Como as equações paramétricas, a gente tem quantas variáveis aqui? Tem duas, né? Então isso diz para a gente que a equação do plano ela é uma equação que tem grau de liberdade 2. Grau de liberdade 2? O que é isso, professor? Quer dizer o seguinte, que sempre que você quiser determinar algum ponto que está naquele plano, você pode escolher duas coordenadas. Olha que massa! E a outra é a equação que vai te dar. Então, olha só. Tem algum ponto anterior aqui que tem as primeiras coordenadas sendo 0 e 0? Coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 0? Não tem, né? Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou pegar x igual a 0, y igual a 0. E vou jogar aqui ó, na equação cartesiana. E aí a gente vai ficar com isso. Ó, menos e menos 2 igual a 0. Né? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, z mais 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro membro. A gente tem que z igual a menos 2. Então, o ponto C igual a 0, 0, menos 2, ele faz parte aí desse nosso plano. Tá bom? Então, bacana, né? Então, sempre faz dessa maneira que você não vai errar. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Equação, né, determinada por 3 pontos não colineares. Fica atento aí para você ver aí os outros 2 casos em que a gente também pode determinar a equação no plano. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu terei o maior prazer em tirar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.